Olá, estudantes dos sétimos anos. Sou a professora Severina Nascimento, leciono na Escola José Inácio. A aula desta semana será análise sintática, especificamente predicado verbal. Prestem bastante atenção com os conceitos e exemplos. O que é predicado verbal? É um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, que transmite a ideia de ação. Ou seja, uma ação realizada pelo sujeito, no qual o núcleo é o verbo. Vale lembrar que a locução verbal é a união de dois ou mais verbos. Por exemplo, estamos saindo. Observem que aqui tem dois verbos. Estamos, verbo auxiliar, e saindo, verbo principal. E o que é um verbo? É a palavra que expressa uma ação, estado e fenômenos da natureza. O verbo ele faz parte do nosso dia a dia, através de nossas ações. Caminhar, cantar, escrever, estudar, fenômenos da natureza, amanhecer, gear, nevar e, por fim, os verbos de ligação, que é ser, estar, permanecer. Ele faz parte da nossa vida cotidiana. Ao lado do sujeito, o predicado é um dos termos essenciais da oração, o qual declara suas ações, concordando em número e pessoa. Por exemplo, eles compraram os livros. Observem aqui que compraram é o verbo. Será que ele está no singular ou ele está no plural? Compraram está no plural, então ele está se referindo ao número. E pessoa, eles, observem que eles aqui, ele está se referindo à terceira pessoa do plural. Então, o verbo, ele tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Além do predicado verbal, há outros tipos de predicados. Predicado nominal, no qual o núcleo é o nome, e o predicado verbo nominal, que possuem dois núcleos, um verbo e um nome. Eu vou dar um exemplo. Maria pula feliz na cama elástica. Quem pula feliz? Maria. Então, Maria praticou a ação do verbo pular. Então, nós vamos dar o nome de predicado verbal. E feliz é um estado em que Maria se encontra. Nós vamos dar o nome de predicado nominal. Então, fazendo a junção, há um predicado verbo nominal. Vejam algumas frases com predicado verbal. Maria Antônia chegou. Quem chegou? Maria Antônia. Então, Maria Antônia aqui está na função de sujeito. Chegou, predicado verbal. E também é o núcleo do predicado. Sara correu a semana passada. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem correu a semana passada? Sara. Sara é o sujeito. E o restante da oração, predicado verbal. E o núcleo do predicado, apenas o verbo correu. Eles caminharam muito hoje. Quem caminharam muito hoje? Eles. Observem aqui que caminharam está no singular ou está no plural? Está no plural. Concordando com quem? Com eles. Que eles aqui é a pessoa, terceira pessoa do plural. E caminharam também está no plural, concordando com eles, que nesse caso é o número. Caminharam muito hoje, nós vamos dar o nome de quê? Predicado verbal. E o núcleo, apenas o verbo caminharam. Joana comprou muitos sapatos ontem. Quem comprou muitos sapatos ontem? Joana. Então, Joana aqui está na função de quê? Sujeito. E o restante da oração, predicado verbal. E o núcleo do predicado, apenas o verbo comprou. Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Observem aqui que tem dois sujeitos, Alexandre e Natália. E o restante da oração, nós vamos dar o nome de predicado verbal. E o núcleo do predicado, apenas estão fazendo. Observem que aqui tem dois verbos. Então, nós vamos dar o nome de locução verbal.
o verbo auxiliar com o verbo principal. Tenha uma abençoada semana e bons estudos.